Gente, tudo bem com vocês? Enfim, chegou a última parte do vídeo de como fazer um chuveiro de jardim. Se você não sabe do que eu tô falando, já tem 2 vídeos aqui no canal mostrando como fazer um chuveiro externo. No primeiro, eu mostrei como fazer a encanação e o piso. No segundo, eu mostrei como fazer o reboco na parede. E nesse último, eu vou mostrar como fazer esse efeito madeira usando argamassa e verniz. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu recomendo que você vá lá assistir primeiro e depois volta para esse. E continue aí vendo o vídeo de como que eu fiz essa lindeza. Aqui, gente, eu vou misturar no carrinho mesmo, carrinho de mão. Peguei um pacote de argamassa de 20 kg, coloquei aqui dentro e coloquei também o cimento. Eu coloquei meio baldinho desses aqui, ó, de cimento. Aí agora eu vou misturar, vou, né, fazer a massa misturando com água, para depois já colocar na parede. Pronto, agora minha massa tá pronta. Ela tem que estar nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Ela não cai. Aí eu vou passar agora ela na parede, usando uma desempenadeira, dessas aqui mesmo de ferro. Eu não vou usar o lado do dente, não. Eu vou usar aquele outro lado lá, certo? Então, se você não tiver uma dessa em casa, você pode usar uma que seja toda lisinha. Eu é porque só tenho essa aqui. Por isso eu vou usar ela, mas sem ser desse lado do dente. Eu comecei passando toda a argamassa na parede. Eu fui passando de baixo para cima, porque é mais fácil para poder segurar na parede. Depois eu vou acertar ela para as laterais. A minha parede está molhada porque tinha dado uma chuva. Em alguns vídeos que eu vi, alguns deles molharam, outros não. Disseram que era bom passar seca, mas eu acredito que é bom umedecer primeiro a parede para depois passar a massa, porque fica melhor a aderência. Eu também passei argamassa nas laterais. E eu fui jogando todo o detalhe para um lado só. Com a desempenadeira, eu fui passando ela para minha esquerda. E esses detalhezinhos que tá ficando aí não tem problema. Agora eu vou usar uma vassoura velha para fazer os detalhes como se fosse a madeira. Para fazer o olhinho da madeira, eu pego a ponta da vassoura e vou dando essas voltinhas, que é como se fosse um nó. E faço na parede toda esses nozinhos e vou seguindo com a vassoura ao redor desse olhinho que eu tô fazendo. Bate de vez em quando a vassoura para tirar o excesso da argamassa. Com um prego, eu vou fazendo esses detalhes em volta do nó que eu fiz com a vassoura. Não tem segredo, eu vou seguindo a sequência desses nozinhos e depois eu vou fazendo uns riscos aleatoriamente.
Agora que os detalhes com a vassoura e com o prego já tá pronto, eu vou esperar essa massa secar para depois fazer as divisórias de cada tábua. E eu vou usar uma tábua de pallet para fazer essas divisórias, mas eu tenho que esperar secar, senão ela vai grudar e vai sair na tábua. E enquanto seca a parte de cima, eu já vou passando a argamassa nessa parte de baixo. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz na parte de cima. Eu puxei todos para uma lateral, a minha lateral esquerda. Depois eu vim com a vassoura fazendo esses nó. E eu fiz nó demais, eu acho que eu me empolguei. Mas tudo bem. Eu fui passando a vassoura em volta, depois eu peguei o prego e fui fazendo esses mesmos detalhes na parte de cima. Eu fiz nessa parte de baixo. Não sigo uma sequência, eu vou aí da forma que eu acho que vai ficar legal. E agora eu vou fazer as divisórias usando uma tábua de pallet e uma chave de fenda. Eu quero fazer essas divisórias porque vai ficar, a minha ideia pelo menos, é que fique parecendo como se fosse as tábuas de pallet que eu tivesse pregado ali na parede, para ficar parecendo um deck. Olha só, gente, choveu, né? Ficou essas partes aí que a chuva escorreu. Eu espero que na hora que eu pintar, apague. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas rebarbas, tá? Que fica quando a gente passa a chave ali para fazer as marquinhas de cada tábua e também para fazer esses detalhezinhos dos olhinhos da madeira. Aí eu vou usar uma espátula. Se você não tiver, pode ser também uma lixa. Agora, depois que eu fizer tudo isso aqui, antes de pintar, eu vou passar uma escova para poder retirar um pouco a sujeira, porque senão depois vai sair todinha no pincel, certinho? Bom, gente, eu já comecei a fazer aqui, tá? Olha só como que ficou, tipo o olho, né, da madeira. Eu comecei fazendo o seguinte, eu peguei o corante ocre, misturei com um pouquinho de água. Eu vou usar a bucha para poder fazer essas partes aqui mais amareladas, certo? Agora, para poder ir diminuindo essa bolinha para ficar mais escuro, eu misturei o corante amarelo, o vermelho e uma tinta PVA fosca azul para poder ficar numa cor sépia, porque eu não tinha ele aqui em casa. Se você tiver, você usa ele, certo? Aí eu vou agora refazendo a bolinha.
Olha só, gente, se acontece isso, de na hora de eu estar passando o pincel aqui, escorrer a tinta, eu venho com aquela buchinha sujinha de ocre e faço isso aqui, ó. Porque depois, quando eu vier pintar a última camada de verniz, aí vai ficar como se a tábua tivesse, né, aquele queimadinho. Então, fica até mais bonitinho também. Então, você pode fazer isso, tá? Em tudinho. Quando escorrer, você vem com a buchinha e vai assim, ó. Escurecendo e fazendo esses detalhezinhos. Depois que eu já pintei tudinho, esses meu olhinho. Gente, eu acho que eu coloquei demais. Da próxima vez eu vou colocar menos, eu me empolguei. Porque dá um certo trabalhozinho depois pra ficar fazendo. Então, da próxima vez eu vou fazer menos. Mas eu gostei. Agora eu vou esperar secar pra vir com o verniz. Agora é só passar o verniz. É isso, gente. O que vocês acharam? Eu amei. Foi a primeira vez que eu fiz. Eu já tô pensando em fazer outros na minha lavanderia, por exemplo. Só que eu vou mudar algumas coisas. Por exemplo, esses olhinhos aqui que eu fiz, eu vou fazer menos porque eu fiz demais nesse aqui. Então ele deu muito mais trabalho, ter que ficar pintando cada um. Também os riscos que eu fiz com o prego, eu fiz muito fundo. Então a próxima vez que eu fizer, eu vou fazer eles mais rasinhos, porque quando venho pintando com o verniz, dá muito trabalho ter que ficar passando ali para poder entrar o verniz dentro desses vãozinhos. E a primeira tinta, o primeiro verniz que eu usei, ele não foi muito bom, porque como a latinha não deu e o meu marido saiu para comprar outra, mas não encontrou da mesma marca, ele comprou de outra. Aí eu pintei, terminei de pintar com a nova marca. E choveu por 3 dias seguidos. E o primeiro verniz saiu. Ele não ficou grudado na parede. E o segundo, a outra marca, que ele comprou, que é essa aqui, já deu para pintar tudinho e ainda sobrou. E choveu e ela não saiu. Então, eu recomendo usar essa daqui. E outra coisa também é que se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí pra mim. Mas eu também assisti vários vídeos no YouTube, tá? E inclusive no canal do José Sardinha e também no canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga. Eles lá fazem muito desses trabalhos, dá várias dicas que você pode assistir também e fazer aí do seu jeitinho, certo? Eles são recomendados, esses detalhes em madeira, né? Para painel de TV, para fora do muro da sua casa, também para a parte de calçada, certo? Tem muitas coisas, parede que tá tendo infiltração. Então é muito bom, pesquisa aí para você ver em quais áreas que ela serve para poder fazer, tá bom? Então foi isso, finalizando aqui o vídeo do chuveiro. Agora a gente já pode usar ele, né? E eu gostei demais. Me diga aí o que você também achou, tá bom? E não deixa de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal.